Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Gabriela e hoje nós vamos falar sobre como deixar seu caderno bonito e organizado. Eu vou dar dicas para vocês muito simples que eu tenho certeza que vocês vão conseguir aplicar. E eu vou também mostrar as minhas anotações do começo de 2020 para o final de 2020, para vocês verem que não tem segredo. Coisas bem simples fazem a nossa anotação ficar muito mais bonita e, além do mais, isso motiva muito na hora de estudar. Isso também auxilia o nosso cérebro na hora de estudar e fica muito mais fácil. Vamos lá para as dicas. Então, vamos começar por realmente o que começa normalmente uma anotação, que é o título. Então, a dica número 1, sim, é o título. Então, agora eu vou dar algumas ideias para vocês de títulos que a gente pode fazer no nosso caderno, que vão deixar as anotações muito mais bonitas. O primeiro título é super fácil, eu acho que o mais bonito. Você faz com uma letra de forma normal. Eu vou escrever a palavra título mesmo, e para vocês entenderem como faz esse título. Olha só, você utiliza a letra de forma e tenta ocupar desde a linha de cima até a linha de baixo, escrevendo seu título. Você vai enfeitar aqui do lado, fazer um tracinho com essa caneta marca-texto ou com um lápis de cor, somente para destacar o título. E olha só, esse é o título mais simples e é o que eu mais uso. Ele é muito fácil de fazer, super prático, e eu acho que ele dá um charme, ele fica muito bonito nas suas anotações. Outra ideia de título também, mas para você usar como um título grande, como um conteúdo macro, utilizar duas linhas. Antes a gente utilizou somente uma linha, agora a gente vai utilizar duas. Eu vou escrever regras como se fosse o título desse conteúdo macro, olha só, preenchendo todas de uma ponta de cima até a de baixo da outra linha. Depois de você fazer a anotação, o título que você quer, você vai pegar uma caneta normal, vou pegar assim, essa aqui, e aí a gente vai escrever a palavra, regras também, só que nessa linha do meio, tá vendo, gente? Que toda letra cursiva, ela tem que ficar em cima da sua letra de forma. A letra não precisa ser bonita, mas ela tem que somente encaixar, ficar no espaço certinho. Então, você pode usar esse título como um título de um conteúdo macro. E aí, você utiliza esse título aqui embaixo como subtítulos, por exemplo. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer um lettering fake, porque para a gente fazer esse lettering aqui, a gente vai ter que utilizar uma caneta brush, como essa que eu estava utilizando no começo do vídeo, que ela tem essa ponta diferente. Mas, para quem não tem essa caneta em casa, a gente pode fazer um lettering fake, que ele vai ficar mais ou menos parecido com esse aqui. A palavra título, novamente, mas o segredo é você deixar um pouquinho de espaço entre as letras. Então, olha só. Depois de você escrever seu título, agora a gente vai fazer a regrinha do lettering. Toda vez que a gente desce no lettering, por exemplo aqui, eu fiz o T descendo, aí eu fui fazer o I, eu subi e depois desci. Toda vez que a gente desce, a perninha da letra, ela fica mais grossinha. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo, olha só. Aqui eu desci e eu vou engrossar a perninha. Aqui eu subi, aqui eu desci, engrossa, subi. Depois de você ter engrossado todas as letras, a gente vai vir e vai sombrear, vai pintar esse espacinho. E pronto, olha só como que fica o título. Você faz com essa caneta normal e é como se fosse uma espécie de lettering, você consegue fazer um título mais destacado também. E aí você pode fazer, por exemplo, aqui do lado é esse tracinho com um marca-texto. Vou fazer aqui sem a régua mesmo pra vocês verem, olha só. Ele dá um charme, fica super bonito também. Agora, uma outra ideia de título, eu vou utilizar duas canetas pra vocês verem como é. A gente vai fazer dois traços, antes a gente vai utilizar o marca-texto. Você pode utilizar um lápis de cor, o que você tiver à sua disposição. E aí, você vai fazer dois traços, né? Um em cima e outro embaixo, com as canetas que vocês preferirem. Você pode fazer um em cima e embaixo, ou aqui, ó, por exemplo, eu vou utilizar a caneta roxa no meio e a amarela em cima e embaixo. E agora, você vai fazer o seu título aqui no meio. Você pode fazer como a gente fez esse título aqui de cima, então a gente ocupa a linha inteira. E agora, por fim, eu vou te dar um outro exemplo de título, que é um título com sombreado. Agora, eu vou utilizar minha caneta brush, eu vou utilizar aquele mesmo esquema que eu fiz aqui. Toda vez que a gente desce, a gente faz um traço mais grosso e quando sobe, um traço mais fino.
gente vai fazer o sombreado nesse título. E olha só, eu vou colocar minha caneta aqui, a luz ela tá vindo daqui, dessa direção aqui. Então, a sombra ela fica somente para um lado. Se eu mudar a direção da luz, a sombra vai para o outro lado. Então, é a mesma coisa que a gente vai utilizar aqui no título. Eu vou utilizar para fazer o sombreado essa caneta que ela é própria para fazer sombreado, que ela é cinza, mas você pode utilizar qualquer caneta colorida. Eu, às vezes, gosto de fazer a sombra com canetas coloridas. E a gente vai fazer somente de um lado. Então, a gente escolhe um lado da letra. Então, por exemplo, eu vou fazer só do lado direito. Então, toda vez que for o lado direito da letra, você vai fazer a sombra. Por exemplo, aqui, no teu, lado direito e lado esquerdo. Então, aqui eu vou fazer o sombreado. Então, essas aqui são algumas das ideias de títulos que vocês podem aplicar nas anotações de vocês. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui as minhas anotações. Olha que eu fiz esse título maior, mas todos os outros títulos que eu utilizei no meu caderno, eu utilizei somente esse tipo de título, que é o primeiro título que eu mostrei para vocês, que eu acho que é o mais simples e é o mais rápido da gente fazer durante a nossa aula. Então, vamos lá para a dica número 2, que eu acabei de dar um spoiler, que é o Color Code. Então, o Color Code é o que o próprio nome diz, é um código de cores. E a gente pode utilizar esse código de cores da maneira que a gente achar mais adequada para as nossas anotações. Como, por exemplo, eu vou escrever aqui algumas matérias que a gente tem na escola. Então, como exemplo, essas matérias, a gente pode utilizar um código de cores escolhendo uma cor para cada matéria. Por exemplo, matemática, todas as minhas anotações de matemática eu vou fazer elas na cor verde. As anotações de química eu vou utilizar a cor vermelha. As anotações de física eu vou utilizar esse azul mais claro aqui. E as anotações de história eu vou utilizar esse laranja fluorescente, por exemplo. Então, é assim que a gente faz um código de cores, por exemplo, por disciplina. E aí, todas as anotações de cada disciplina, vocês vão fazendo nas cores que vocês acharem mais adequadas. É um jeito do seu caderno ficar mais organizado também e você identificar sobre qual matéria é aquela anotação. Eu, por exemplo, como já mostrei antes, vou utilizar aqui minhas anotações. Eu utilizei nesse conteúdo aqui essas duas cores, roxo e verde. Então, não foi somente para uma matéria. A matéria era biomecânica, mas eu utilizei, ao invés de matéria, eu utilizei por conteúdo da disciplina. Então, olha só, todas as minhas anotações, elas foram feitas nessas cores, olha só. E aí, você pode utilizar o Color Code na hora de você fazer um título. Então, quando você for utilizar esse título, por exemplo, se você decidiu que aquele conteúdo seria roxo e amarelo, você utiliza roxo e amarelo. E assim você consegue utilizar o Color Code no próprio título. Então, olha só, eu vou utilizar aqui um post-it. A primeira dica é, não arranque o post-it assim, porque senão ele vai ficar enroladinho, ele vai ficar curvado. Então, você vem pelo ladinho, tenta não amassar igual eu amassei. Eu vou colar aqui o post-it. E olha só, a primeira dica, que é bem simples, que eu acho que vocês já até viram nas minhas anotações, é você utilizar um post-it para você fazer como se fosse um caderno, uma anotação de um caderno. Então, aqui a gente vai fazer um monte de pontinho que vai simbolizar os buraquinhos do aspiral no caderno. Então, depois de vocês fazerem as bolinhas, vocês podem fazer elas menores também, como vocês acharem melhor. A gente vai fazer o aspiral, então você escolhe um lado, ou se você quer fazer pra cá, ou pra cá você desenha um aspiral. Olha só, você sai aqui da bolinha e vai pra fora do caderno. Outra dica também é você contornar o post-it aqui com a canetinha mesmo, isso fica bem legal. Mas outra dica com o post-it, eu vou utilizar aqui o amarelo, olha só. Você cola um outro post-it um pouquinho mais para baixo e mais à direita ou à esquerda do que você colou. E a gente vai ligar os pontos do post-it de cima com o de baixo, olha só. Então, aqui a gente já tem uma maneira de usar o post-it diferente. E aí, mais legal ainda é você vir aqui em contornar os dois post-its. Você pode fazer isso com o auxílio de uma régua, que fica bem bonito. Isso, essa é outra ideia de você usar o post-it, ou como caderninho, ou como uma sobreposição. Fica bem bonito e ele dá um destaque para sua anotação. Por fim, agora eu vou ensinar vocês a fazerem um banner, que é como você pode utilizar como título, você pode utilizar para fazer uma anotação mais bonitinha. Então, olha só, como que você vai fazer um banner? Você vai primeiro desenhar um retângulo.
Só, depois de você fazer esse retângulo, você vai fazer uma linha mais ou menos do mesmo tamanho aqui na metade para baixo do retângulo, ou até mesmo na metade, nos dois lados, então mais ou menos do mesmo tamanho. Depois de fazer isso, você vai vir aqui para baixo e vai fazer uma linha mais ou menos do mesmo tamanho. Essa linha aqui de baixo, ela vai passar, olha só, ela vai passar o começo do retângulo, ela vai vir um pouquinho mais para dentro. Depois de fazer isso, agora você pode até fazer sem a régua, você vai fechar aqui, ó, do retângulo até essa linha de baixo. Você vai fazer também, para fechar essas duas linhas, você vai fazer um M, ó. Depois de você fazer isso, você vai ligar agora essa linha aqui de retângulo e a mesma coisa aqui. Esse espaço aqui, se você quiser, você pode sombrear ele, você pode pintar. Enfim, essa aqui é uma maneira de você fazer um banner. Então, essas aqui foram as 4 dicas para vocês deixarem um caderno de vocês mais organizado, fazer um título mais bonito, deixar ele bem destacado no seu caderno, utilizar um color code. A dica 3 e a dica 4 são dicas que não são necessárias você utilizar para o seu caderno ficar organizado, mas quem quiser, quem tiver uma vontade a mais de deixar o caderno bonitinho, são dicas que você pode utilizar para enfeitar o caderno de vocês. Então, olha só como eram as minhas anotações no começo de 2020. Eu não colocava nenhum título nas anotações, eu não deixava nada destacado e isso dificultava muito na hora de estudar. Olha só, essa aqui é uma das minhas primeiras anotações que eu comecei a caprichar mais. Que o color code sobre a introdução das variáveis da biomecânica seria azul e laranja. Eu fiz os detalhes nessas cores, mas eu não precisava ter feito isso. Se eu escrevesse somente em tudo em preto e os títulos eu colocasse eles destacados, vocês podem ter certeza que o caderno de vocês fica muito lindo. Então eu peguei essas duas anotações para mostrar para vocês que é um outro tipo de você fazer, utilizar 2 colunas, ao invés de você utilizar um texto cursivo inteiro, você pode utilizar 2 colunas para fazer as anotações de vocês. E como eu falei, olha só, eu utilizei um color code para cada conteúdo diferente, que era somente cinética, que era ação muscular, então eu utilizei um color code para cada conteúdo. Não poderia deixar de comentar sobre a anotação no caderno Studs. Foi a primeira anotação que eu fiz essa daqui, inclusive pro meu vídeo anterior aqui do canal, sobre 7 hábitos para ser mais produtivo. O fato desse caderno ter as linhas brancas, as anotações ficam super bonitas, porque ela não fica marcado a linha. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês aplicarem essas dicas, me marquem lá no Instagram, @estudeperformance, se inscrevam aqui no canal e deixem seu like. Beijos, até o próximo vídeo.